Esse processo é totalmente coalhado por ilegalidades, por arbitrariedades, e o Procurador-Geral da República, infelizmente, se tornou um... Em mais uma entrevista, o advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, soltou o verbo contra a PGR e o STF. Processos ilegais, provas escondidas e juízes muito suspeitos. Quer saber o que está acontecendo nos bastidores desse julgamento? Fica até o final do vídeo para entender esse que pode ser a arma de Bolsonaro contra a PGR e o STF. O advogado não mediu palavras para criticar a PGR e o STF na resposta à denúncia que liga Bolsonaro ao 8 de janeiro. Ele disse que a PGR deu notoriedade para falhas gravíssimas que contaminaram toda a investigação e agora uma ação penal. O Estadão já noticiou a denúncia contra Bolsonaro, mas o advogado já disse que a defesa não teve acesso a todas as provas no geral, e sim somente as que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal quiseram mostrar. Um pouco suspeito isso, vocês não acham? Tipo, só vai ter acesso ao que te incrimina, porque o que te absolve não vale. Olha o que ele disse. É preocupante que o órgão fiscal da lei dê sua chancela às insólitas e gravíssimas falhas processuais que contaminaram os quase 2 anos de investigação e hoje se estendem à ação penal recém-proposta. Fecha aspas. Para o advogado, a principal falha do processo não é garantir à defesa o total acesso às provas, abre aspas. A questão, no entanto, é que somente foi juntado aos autos o quanto os órgãos de persecução penal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, entenderam apropriado, excluindo-se, portanto, vasto material a que a defesa não pôde submeter a seu crivo. Os elementos de prova encartados nos autos, portanto, são parciais e foram parcialmente selecionados. Fecho aspas aqui. O processo é cheio de ilegalidades e chama o Procurador-Geral de despachante do STF, ou seja, só faz o que eles mandam e quando mandam, sem apresentar provas, sem nada, ou seja, um sistema penal acusatório que só sabe acusar quando o Supremo manda. Igual a acusação que liga Bolsonaro ao 8 de janeiro, que o advogado Cunha Bueno já disse que é fantasiosa e cheia de arbitrariedades. O G1 noticiou que a defesa alega vícios processuais, e o advogado não parou por aí, pois 2 dos ministros estão na mira, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Zanin, que preside a turma do julgamento, já foi advogado no Lula, tanto no caso da Lava Jato, como na campanha onde ele liderou os ataques contra Bolsonaro no TSE. É muita cara de pau, pois no processo do TSE, ele próprio já disse impedido de julgar sobre a reunião com os embaixadores. E agora no STF se diz que será imparcial no julgamento do 8 de janeiro, que também se remete às mesmas eleições no qual ele atacava Bolsonaro. Mas agora ele se diz apto, imparcial para julgar. Já Flávio Dino, que no 8 de janeiro era o atual ministro da Justiça de Lula, e assistiu tudo de camarote, segundo o próprio Fantástico. Assistiu de camarote aqui com esse monte de janela transmissão. Infelizmente assisti. Com a graça de Deus não tive um infarto, mas... E o estranho acontece logo após, pois ele apaga todas as imagens do 8 de janeiro. E se isso já não bastasse, ele mesmo já chamou o próprio Bolsonaro de demônio e o processou na pandemia. Porque senão esses setores centristas podem ser tentados, eventualmente, alguns a aderir ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Ele é o próprio, politicamente falando. Então, tudo que puder impedir o seu crescimento, impedir que ele vá ao segundo turno, é bom. O advogado questiona como isso é um julgamento imparcial. Isso não é impedimento para retirar ele do processo? Esse julgamento, aliás, eu poderia colocar até no plural, né? Julgamentos, porque sabemos o que vem por aí. Esse julgamento esse processo é totalmente coalhado por ilegalidades, por arbitrariedades, e o Procurador-Geral da República, infelizmente, se tornou um despachante do Supremo Tribunal Federal. Do contrário, ele reivindicaria o poder acusatório, né? A função de agente acusatório do sistema penal brasileiro. Aliás, o sistema penal brasileiro é majoritariamente acusatório, mas o Procurador-Geral da República, ele só reage, ele nunca provoca. Então tem alguma coisa errada em tudo isso. Em relação ao Cristiano Zanin, que preside a turma que comandará o julgamento, o Piotr já citou que ele foi advogado da campanha de Lula. A banca de advogado deles comandou a maior cruzada no Tribunal Superior Eleitoral, já vista numa eleição, não só contra o presidente Jair Bolsonaro, à época adversário nas urnas, como aliados, jornalistas, influenciadores, todos aqueles que tentaram mostrar quem era o PT
antes do passado, o PT que tentava voltar à cena do crime. Por isso ele não pode nos acusar, porque a frase é de Geraldo Alckmin, como eu sempre digo, que foi na garupa de volta para Brasília. O Cristiano Zanin se declarou impedido quando o TSE analisou o caso do presidente Jair Bolsonaro envolvendo aquela reunião com embaixadores sobre o processo eleitoral. Por que agora, por exemplo, estamos falando do 8 de janeiro? Segundo esta denúncia, ainda que totalmente fantasiosa, e esse relatório, isso tudo remete ao período eleitoral. Alguém não aceitaria a eleição e, portanto, daria um golpe de Estado. Ou seja, estamos falando do quê? Da eleição. Então, quando o julgamento foi no TSE sobre a eleição, ele se declarou impedido. Agora, que é no Supremo Tribunal Federal sobre a eleição, ele pode votar. Tem alguma coisa errada, né? Advogado de campanha não pode julgar. Segundo ponto, e queria ampliar aqui, tem um outro ministro que jamais poderia participar desse processo. Eu vou insistir, Flávio Dino. Flávio Dino era o ministro da Justiça de Lula naquela tarde de 8 de janeiro. Segundo disse ao Fantástico, assistiu tudo de camarote. Aquela baderna que aconteceu em Brasília. Flávio Dino disse que sumiram as imagens do 8 de janeiro, que ajudariam a esclarecer as investigações se não tivessem desaparecido, né, apagadas. Pode usar o termo que quiser. Flávio Dino, no passado, já comparou o presidente Jair Bolsonaro a demônio e apresentou uma queixa-crime contra ele na época da pandemia. Ele era governador do Maranhão. A pergunta que fica é, parte e julgador do mesmo lado já não caracteriza impedimento? Só para trazer alguns aspectos da ilegalidade que vai do começo ao fim em todo esse processo, né? Da coleta de provas que não teve sucesso ao julgamento que será ilegal e no futuro revertido. O advogado já fala que esse processo é ilegal e que no futuro será revertido, porém o dano já está feito, e que a denúncia da PGR é uma legítima caçada política, pois Bolsonaro já está na frente de Lula em todas as pesquisas. O advogado insiste em falar que não teve acesso a todas as provas no geral e os juízes suspeitos derrubam toda a legitimidade do caso. Será que o STF leva adiante isso ou o caso desmorona de vez? Você acha que com essas ilegalidades o processo deveria ser extinto? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo para que todos analisem o que o advogado alegou. Até a próxima!